não sei nem dizer assim, porque é realmente a realização de um sonho. Porque quando eu entrei nesse lugar, eu vi a magnitude do que é isso daqui. E de lembrar desde o início, tudo que o Rainbow trouxe pra gente foi assim, incrível. Na hora que a orquestra começou a tocar o primeiro som do jogo, eu fiquei da mesma forma. Não aguentei, foi muito bom. E uma das coisas que a gente mais falou foi: aqui a gente vai ter muita história para contar. Meu nome é Lorena Miller, eu tenho 31 anos, sou de Manacapuru, que é o interior do Amazonas, mas eu moro em Manaus já há bastante tempo. Bom, aqui em Manaus a gente tem bastante coisa, mesmo limitado, né? A gente sabe que aqui na região norte é um pouco difícil, algumas situações que nem tudo chega para cá, o acesso é muito difícil, mas assim, né, é o pulmão do mundo. Então é uma parte muito importante, não só de Manaus, do Amazonas, mas da região norte e do Brasil inteiro, né? Tem a Zona Franca, que fica aqui, então muita coisa é produzida aqui, mas realmente a parte cultural, a parte turística, realmente é um dos maiores focos. Eu sou professora de Educação Física da rede pública, né, a rede municipal. Meus alunos sabem que eu gosto muito de videogame, principalmente de Rainbow, né, porque sempre quando tem alguma transmissão que tá mais ou menos no horário de trabalho, às vezes eu deixo eles fazendo alguma atividade. Tem TVs em algumas salas, eu deixo lá para eles assistirem junto comigo enquanto eu escrevo alguma coisa no quadro. Bom, quando eu mostro o jogo para os meninos, né, quando eu mostro o Rainbow, eu sempre falo para eles essa questão de cooperar, que a comunicação, como você fala, se posicionar faz muita diferença. Na área da educação física, a gente tem a questão do tempo e espaço, nós temos a questão da lateralidade. No jogo, a gente se posicionar de uma forma correta. Então, a gente fala, vira para a esquerda, vira para a direita, olha tal canto. Então, tudo isso faz parte também do ensino da educação física. Então, sempre eu tento trazer algo que eles possam entender que isso eles podem levar para a vida inteira. E aí, amigo, o que tu acha que vai rolar nesse EVE aí? Como é que vai ser? Ai, eu espero que pelo menos tenha brasileiro na final, né? A expectativa pelo menos é essa. Do jeito que tá todo mundo jogando, eu acredito que vai ser difícil, né? Eu torço muito pelos brasileiros, mas assim, os times gringos são muito fortes. Eu tenho muito medo. O Canadian lá, um cara que joga muito, morro de medo. Sabe, poder ver tudo isso de perto, sabe que acompanhar esse pessoal, o cenário desse jeito, põe todo mundo ali na tua frente, pra mim... Vai ser muito louco. Cara, a gente estava assistindo o INVE de 2023 e aí quando apareceu o anúncio, tava todo mundo em pare, ouvindo, conversando, e quando aconteceu o anúncio, era gritaria, era eu me tremendo, e era a gente chorando, e a gente foi à loucura. Então, desde o dia do anúncio, a gente falou que iria. Eu não consigo nem explicar porque eu sei que vai ser uma experiência única. Eu espero que seja algo muito incrível, que eu vá ver os meus amigos, conhecê-los finalmente. It's been a quick day, especially for us NA fans, unfortunately, but we have to keep you waiting a little bit for what might be the best match of the day, maybe the only three-mapper. He's looking out the window, FaZe playing patiently. 3 seconds to go, they know they don't even need to make a move. 7-3 for FaZe Clan. Olha o Vita, olha o Vita, olha o Vita, consegue fazer o punch, o Vita King, vai se proteger, tem cobertura da FaZe, muda completamente o jogo, Rocha consegue eliminação, mas o Vita atrás, no escudo,
de um lado pro outro, chama o Vita King pra dançar. Ele se protege, 20 segundos no relógio. Vita King não vacila, vai dançando de um lado pro outro. Colocado no pulso, a Virtus Pro, mas calma, tem jogo ainda. 10, 9, 8, 7 e chama pra samba, chama pra bailar! O Brasil está na final do Six Invitational! Não sei nem dizer assim, porque é realmente a realização de um sonho. Porque quando eu entrei nesse lugar, eu vi a magnitude do que é isso daqui. E de lembrar desde o início, tudo que o Rainbow trouxe pra gente foi assim, incrível. Na hora que a orquestra começou a tocar o primeiro som do jogo, eu fiquei da mesma forma. Não aguentei, foi muito bom. E uma das coisas que a gente mais falou foi: aqui a gente vai ter muita história para contar. O Rainbow Six foi o que uniu a gente, né? A nossa primeira conversa que a gente teve foi relacionada a falar sobre o Rainbow Six, sobre os times. Bom, foi no aplicativo de relacionamento, né? Que eu fui lá, fui olhar o perfil e lá estava descrito. Eu gosto de filme, gosto de música, gosto muito de videogame e o meu jogo preferido é o Rainbow Six Siege. Não teve outra, eu dei match na hora. E o nosso sonho sempre foi ver um Invitational. E agora, nessa oportunidade, eu quero muito, sabe, fazer ela feliz. Então, hoje eu quero pedir a minha namorada em casamento. E eu tô aqui no meio da torcida com o Cláudio e a Lorena. Vocês vão torcer pra quem? FaZe, W7M, como que tem sido a experiência de vocês? Como que tá o coração pra essa grande final de hoje? W7M, como sempre, pra mim vai ser a campeã, certeza. Vocês estão solteiros, ó, tem que chorar, filho. Aqui é a casalzão do Rainbow Six. Tá curtindo o Six Invitational? Eu tô curtindo muito, é uma experiência assim que nunca na vida que eu achava que eu iria ter. Sei lá, meu rosto já deve estar muito inchado de tanto que eu já chorei. Lorena, e se eu te falar que você já chorou muito e você vai chorar muito mais? Ai, eu imagino que eu vou chorar, porque só de estar aqui, né, é uma emoção muito grande. Mas você não vai chorar pelo jogo não, né, Cláudio? Com certeza. Lorena, você aceita casar comigo? Eu aceito. Cara, o Rainbow simplesmente ele mudou a minha vida porque ele trouxe pessoas muito especiais e que estão comigo até hoje. Trouxe as minhas amizades, trouxe meu relacionamento, então não tem como falar que o Rainbow não é importante para mim. Ele tá comigo até hoje.